O que é o amor? Parece mais um maluco que apareceu agora no YouTube tentando definir essa palavra. Mais um ao longo de milênios. Mas aqui eu quero te oferecer uma perspectiva bíblica. Porque eu tenho uma tese no meu coração de que a humanidade caminha como está caminhando de mal a pior porque ela está desalinhada com as palavras de Deus. E esse desalinho do coração do homem com o coração de Deus causa todos os males. Muitas pessoas dizem assim: ah, mas se Deus é amor, por que Ele permite tanta guerra? Por que Ele permite tanta morte? Por que Ele permite tanta violência? Eu costumo dizer para essas pessoas que eu nunca vi Deus matando uma pessoa, eu nunca vi Deus estuprando uma mulher, eu nunca vi Deus tacando uma bomba num país vizinho, eu nunca vi Deus discutindo dentro da família, eu nunca vi Deus maltratando o marido, eu nunca vi Deus maltratando a esposa, eu nunca vi Deus maltratando um filho, eu nunca vi Deus expulsando alguém da igreja por ser maltratado, eu nunca vi Deus num púlpito atirando pedras em todos os lados, eu nunca vi Deus falando mal de outros e fazendo fofoca dentro da igreja, eu nunca vi Deus traindo alguém dentro da igreja ou dentro de uma família, eu nunca vi Deus fazendo nada disso. Então é muito fácil as pessoas dizerem que amam, que são apaixonadas por Jesus, dizerem que amam os seus entes queridos, quando na verdade as suas ações estão completamente desalinhadas da palavra de Deus. Eu vou te oferecer um versículo só, uma conversa aqui informal, né, sem responsabilidades de te dar enumerações complicadas e fazer filosofias. Não, vamos falar da nossa vida. Vamos falar de um versículo que muita gente conhece. João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo. Nossa pergunta inicial é: o que é o amor? Deus amou o mundo. Amou como? Amou de palavras? Não, eu te amo, como muitas pessoas dizem, eu te amo. Fazem declarações, carta aberta de amor na internet. Diz que ama, mas trata mal. Diz que ama, mas trai. Diz que ama, mas desrespeita. Diz que ama, mas não tem carinho. Diz que ama, mas... Deu para entender, né? Então vamos ver o que Deus fez. Deus amou o mundo. Deus só disse que amou, então amor agora é um amor apenas verbal, verbalizado. Se eu transformo esse amor em palavras, eu amo. Não, na verdade não é. Não basta transformar esse amor em palavras. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, que as nossas palavras, elas refletem o que está dentro do nosso coração. Mas as nossas ações também refletem as nossas palavras. Não basta eu dizer para eu viver. Muitas vezes eu digo uma coisa, mas as palavras que eu vivo são outras. Eu gravei um vídeo sobre isso, eu vou deixar no card aqui para você clicar e você poder ter acesso a esse conhecimento bíblico. Lá eu faço o entrelaçamento de 3 versículos bíblicos sobre as palavras e as nossas ações, os nossos hábitos e como isso define a nossa vida. Mas voltando aqui, Deus não amou só de palavras. O texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então o primeiro ponto sobre amor é: não é só verbalizado, amor é doação. Deus amou, Deus deu. Se Deus amasse só de palavras e não cuidasse da sua vida, o que seria de você? Se Deus me amasse só de palavras e não cuidasse da minha vida, não me respeitasse, não me abraçasse, não me curasse quando eu precisasse de cura, não me consolasse quando eu precisasse de consolo, de que adiantaria esse amor de palavras que é levado ao vento? Assim como você diz a palavra, ela cai no chão. Algumas palavras ferem, outras palavras curam, outras palavras não servem de nada. Mas Deus não fez isso. O amor de Deus, ele é em palavras, mas ele também foi em ações. E o texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então ele deu Jesus. Então Jesus, para mim, é o amor. Respondendo à pergunta, um trecho da pergunta, uma vertente da pergunta, o que é o amor? O amor é Jesus. É a demonstração do amor de Deus com relação à nossa vida. Agora, primeiro, o amor de Deus não ficou só em palavras. O amor de Deus foi doação e o amor de Deus tem um objetivo. Porque a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira, palavras, que deu ação, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. É o terceiro ponto, é a finalidade. O amor é algo que vem de Deus, que ele pode ser manifesto em palavras, mas ele também deve ser manifesto em ações, e ele tem um objetivo de vida, ele tem um objetivo positivo. Deus amou o mundo, deu Jesus
para que a gente tivesse vida. Assim deve ser o nosso amor. E o que as pessoas estão chamando de amor, dentro dos lares cristãos até, muitas vezes não se aproxima do que Jesus viveu e desse posicionamento de Deus. Se você for olhar a vida de Jesus, Jesus transbordou aquilo que ele era, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Então, o amor é a figura de Jesus. Então, se eu quero um modelo de amar, um modelo de amor, eu preciso ir para Jesus. E se eu colocar o modelo de Jesus em prática nas minhas relações familiares, profissionais, dentro da igreja e sociais, eu vou estar verdadeiramente vivendo o amor. Mas eu digo que amo as pessoas, né? Mas as pessoas dizem que amam, mas tratam mal. Jesus nunca tratou mal a ninguém que foi a ele. As pessoas dizem que amam e traem. Jesus nunca traiu ninguém que foi a ele. Aliás, nunca traiu ninguém. As pessoas dizem que amam, mas não respeitam. Jesus nunca desrespeitou ninguém. E ele não te desrespeita até hoje. Tanto é que se você quiser escolher não segui-lo, você pode seguir. Ele não vai desrespeitar a sua escolha para poder obrigar você a servi-lo. Então as pessoas vão dizendo que amam de uma maneira muito leviana e muito superficial, apenas em palavras, quando as suas ações dizem absolutamente o contrário. E no vídeo que eu falei que eu ia deixar no card para você ver, eu falo exatamente sobre isso. Jesus diz que da abundância do nosso coração fala a nossa boca. Só que nem sempre o que sai da nossa boca corresponde às nossas ações. Um exemplo disso, em uma determinada ocasião, Jesus falando dos religiosos da sua época, ele diz assim: faz o que eles dizem, mas não faz o que eles fazem. O que Jesus estava dizendo naquela ocasião? As palavras que saíam pela boca estavam em desacordo com as palavras que geravam as ações na vida daqueles religiosos. O que não é bom para a sua vida nem para a minha. E é por isso que esse canal existe, é por isso que eu estou aqui. Então, se você se interessa por esse conteúdo, se você deseja olhar com mais atenção as suas palavras, não só as palavras que saem da sua boca, mas as palavras que definem todas as suas ações, se inscreve nesse canal, porque aí você vai aprender o que a Bíblia diz sobre como nós devemos organizar as nossas palavras, os nossos pensamentos. E mais, a Bíblia diz que quem não tropeça em palavra é perfeito, está lá no livro de Tiago, do Novo Testamento. Continuando, Jesus é o amor de Deus. Então, se eu preciso viver o amor, se eu digo que eu amo, se eu sou um jovem e vou casar, ou se eu sou um homem ou uma mulher já casado, ou se eu sou um pai e uma mãe que tem um filho, ou se eu sou um cristão que estou na igreja, e eu creio e eu quero crer que eu vivo o amor, eu só tenho autorização de Deus para dizer que eu amo se eu vivo a Bíblia. Se eu falo mal, se eu faço fofoca, se eu tenho inveja, se eu tenho ciúmes, se eu não respeito, se eu traio a confiança, se eu sou um na frente da pessoa e outro atrás, se eu não oro por ela, se eu não tenho carinho, se eu não me preocupo com ela, se eu não dou nada, eu não amo, porque a primeira ação de Deus é Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus amou, Deus agiu e teve uma finalidade. Essa finalidade é positiva. Se você tem isso na sua vida, você está amando. Mas se em algum momento da sua vida, seja em qualquer relação profissional, afetiva, familiar, ou na igreja, ou social de uma maneira geral, se eu não vivo esse ciclo de amar, doar, e algo positivo, e eu não repito e busco repetir, e busco imitar as características de Jesus, eu não estou vivendo amor. Eu posso dizer que eu não sei o que é amor. As pessoas vão chegar a essa conclusão? Não, porque o orgulho, o ego, a soberba das pessoas não permite. Mas, biblicamente, nós precisamos aprender o que é o amor. E esse canal existe para falar disso. Para falar do amor verdadeiro que é Jesus. E se nós copiarmos as suas ações, se nós seguirmos as suas palavras, se você alinhar o seu coração ao coração do Pai, ao coração de Deus, e seguir todas as orientações que o Senhor deixou na sua palavra, a sua vida vai ser maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, porque o seu like faz o YouTube entregar para pessoas que você nem pode compartilhar. Se você conhece alguém que precisa dessa palavra, que gostaria, que deseja viver o amor verdadeiro dentro da sua família ou em qualquer outra vertente social,
encaminha para ela, compartilha com ela. Mas as pessoas que você não conhece, não tem como você compartilhar. Mas o seu like faz o YouTube compartilhar. Deus te abençoe, te vejo no próximo vídeo.